Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, no dia 28 de dezembro de 2021, recebemos mais uma boa notícia a respeito da atividade econômica do Brasil. O IBGE, através da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, faz mensalmente uma análise trimestral do emprego e desemprego no Brasil. E para quem é fiel aos vídeos aqui do Fora de Curva, não é surpresa nenhuma que a taxa de desocupação do Brasil no semestre terminado em outubro caiu novamente. Caiu dessa vez para 12,1%, sendo que chegou ao auge de 14,8% lá na época do auge da pandemia. Gente, nós estamos numa situação, sim, de queda acelerada da taxa de desemprego do Brasil. Esse percentual, assim, de sopetão, realmente ele não diz muito. Vamos tentar facilitar o entendimento do que significa essa queda abrupta do desemprego no Brasil. Para nós termos uma ideia, no período que nós estamos falando, que é agosto, setembro, outubro de 2021, comparado a maio, junho, julho de 2021 também, o IBGE registrou um aumento de 3.292.000 postos de trabalho novos, pessoas empregadas que não estavam antes no trimestre anterior. Aí podem até me argumentar dizendo que é evidente que vai ter mais emprego nesse trimestre que nós estamos tratando do que no anterior, porque temos vendas de Natal, temos também preparação das festas de final de ano, enfim. É verdade, o consumo sempre aumenta nesse período do ano, exigindo que as empresas, indústrias, e especialmente comércio varejista, empreguem mais pessoas para fazer frente à multidão de consumidores que vem procurando consumir mais. No entanto, se nós compararmos esse dado de agosto a outubro de 2021 frente ao mesmo período de 2020, lembrando, lá entre agosto, setembro e outubro de 2020, a maior parte do Brasil já tinha voltado a funcionar, com restrições, com distanciamento, mas as lojas na maior parte do país estavam funcionando, as indústrias a pleno. Então, é uma comparação já um pouquinho válida. E de lá para cá, a pesquisa do IBGE registrou um aumento de 8.674.000 novos postos de trabalho. Então, gente, isso comprova de maneira mais contundente ainda que as coisas aqui no Brasil não estão tão ruins como várias notícias estão sendo plantadas. Eu estou trabalhando com números, eu não estou trabalhando com o meu desejo pessoal de que essas informações sejam melhores ou piores. É só fato, gente. Mas falando de fato, vamos dar uma olhada nesse gráfico aí que está na frente da minha cara, que mostra claramente ao longo dos últimos anos o efeito daquela recessão iniciada lá no final de 2014 e 2015 e que se prorrogou até pelo menos 2019. A taxa de desemprego naquela época, pessoal, antes da recessão, era de 6,9%. Vamos aproximar para 7%. Um padrão razoável dentro da estrutura econômica brasileira. Essa taxa chegou lá em 2017, no apogeu dos problemas brasileiros derivados da enorme gastança pública descriteriosa e da corrupção do país, a 13,9%, ou seja, praticamente dobrou. A recuperação ela foi muito lenta. Ela começou a acontecer efetivamente, a recuperação do emprego no Brasil, a partir de 2018, melhorou em 2019, mas evidentemente, dadas as decisões tomadas em função da pandemia do coronavírus, a situação degringolou completamente em 2020 e parte de 2021. Agora, nesses últimos meses, nós estamos sim assistindo a uma recuperação vigorosa, e aí vem a pergunta que não quer calar. Será que essa rota de queda da taxa de desocupação no Brasil tem uma tendência firme de queda ou é só um espasmo? Não sei responder. Eu dependo de uma variável para poder afirmar alguma coisa a respeito disso.
Essa variável, eu vou tocar de novo nessa tecla, é a taxa básica de juros, a Selic. Se o Banco Central, pelo menos, estabilizar a taxa na próxima reunião do Conselho de Política Monetária em fevereiro, as perspectivas são melhores. Se cair, melhor ainda. Mas se voltar a subir, gente, aí sim nós vamos ter problemas para 2022 e problemas desnecessários. Porque a inflação está cedendo e vai ceder ainda mais nos próximos meses. Podem contar com isso. E agora, continuando a série especial iniciada no Fora de Curva de ontem, que diz respeito ao efeito da pandemia sobre as empresas do Brasil, hoje nós vamos analisar a questão por setor. Então vamos dar uma olhada nessa tabela em tons de cinza, não lembrando, é claro, daquele filme maravilhoso, por sinal, mas vamos olhar essa tabela, onde na última linha nós podemos verificar que, por conta das políticas de isolamento social e lockdown da pandemia, o Brasil, em 2020, perdeu a bagatela de 53.256 empresas. Isso é exatamente 1,39% de todo o tecido empresarial que existia no país. E onde pesou mais isso, gente? Exatamente naqueles setores que geram mais empregos, que é a questão que nós vamos ver nos próximos dias aqui no Fora de Curva. Olha só, no comércio teve uma queda líquida de 27 mil estabelecimentos, ou seja, 1,87%. E no setor de serviços, 19.458, queda de 1,29%. O que nós estamos vendo? São atividades predominantemente urbanas e que efetivamente ficaram sem acesso aos clientes e quebraram. E essas são as mais difíceis de recuperar no curto prazo, especialmente o comércio varejista. Já um dado surpreendente foi o aumento do número de empresas do setor de construção civil. Aumentou 2,15%. Aí também não é muito difícil saber qual é o motivo disso. Vamos pensar o seguinte: as grandes empresas de construção passaram muito tempo sem poder operar. E, evidentemente, não podendo operar, vai dispensar seus trabalhadores, tanto o peão da obra como o senhor engenheiro. E o senhor engenheiro, é claro que grande parte deles não ia simplesmente ficar esperando uma próxima vaga dentro de um futuro incerto naquela época. Aí sim, nós temos uma dinâmica de abertura de novas empresas do setor e que pessoalmente eu espero que elas vinguem, amadureçam e prosperem. Não é de surpreender também que as unidades de serviços públicos aumentaram em quantidade. Também isso é explicado pela pandemia, na medida em que o Estado, sim, ele foi obrigado a abrir novas frentes de atendimento, especialmente na área da saúde. Isso também se refletiu nos serviços industriais de utilidade pública, que cresceu no período 3,09%. Finalizando, a agropecuária, que normalmente não tem CNPJ, algumas unidades de produção agropecuária que têm CNPJ, mais notadamente aquelas que trabalham mais perto do público, hortigranjeiros, por exemplo, essas sim registraram percentualmente a maior queda dentro do universo empresarial brasileiro, 2,35%. Bom, gente, isso aí dá para ver mais ou menos o tamanho do desastre que ocorreu em 2020 por conta das políticas da pandemia. E daí? Vamos tentar dimensionar isso melhor. O que corresponde a uma queda de 53.256 empresas ou 1,39%? Seria simplesmente como riscar Alagoas e Sergipe do mapa empresarial brasileiro. Imagina o Brasil sem esses dois estados. Isso significa aquele percentual para nós termos em mente a gravidade pela qual nós passamos e, sinceramente, eu espero que isso nunca mais aconteça no Brasil. Mesmo que ocorra novas pandemias, é possível de ocorrer, talvez o que aconteceu em 2020 tenha finalmente servido de lição para que os gestores públicos atuem com mais serenidade na hora de decidir fechar todos os estabelecimentos e provocar o prejuízo que foi provocado.
quando ficou comprovado, depois de pouco tempo, que o isolamento social, as pessoas fechadas em casa, acabavam não contribuindo para diminuir o número de casos de Covid. Mas aquele distanciamento com o uso responsável da higiene, de máscaras, álcool gel, enfim, todo o resto, e vacinação, é claro, aí é que esteve a verdadeira solução. Bom, gente, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo do Fora de Curva. E se gostou, não esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado, até breve, tchau.